Bom dia, igreja. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, vamos ler o verso de número 8, 1 Timóteo 5, o verso de número 8. Só que se você abrir deitado, o copo assim vai derramar. Ai, obrigado, meu amigo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Vamos orar, irmãos? Senhor Altíssimo, Deus eterno, nós estamos diante da sua presença, ó Deus, e nós só podemos estar aqui porque Cristo Jesus abriu o caminho para que estivéssemos, Senhor. Sou apenas um pecador, salvo pela Tua graça. Nós somos apenas pecadores, salvos pela Tua graça, e não merecemos nada. Mas agora o Senhor nos deu a alegria de sermos chamados filhos. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, como nosso Pai, que nos adotou em Cristo Jesus, fale ao nosso coração, transmita a Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Fala comigo, fala com todos nós, que nós possamos seguir aquilo que o Senhor nos diz nas Escrituras, e que o Senhor abençoe cada uma das famílias desta igreja, as que estão aqui, as que não puderam estar, mas todas que fazem parte, ó Deus, desta igreja, que o Senhor abençoe a família, concedendo amor, cada dia mais dentro dos lares, concedendo, ó Deus, a Tua presença e o guiar da Tua palavra, para que tenhamos uma igreja saudável, cheia de famílias saudáveis, ó Deus, no Senhor. É isso que nós pedimos, confiando em Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Continuando então, irmãos, as mensagens que estamos tendo aos domingos pela manhã, estamos vendo o tema de mordomia cristã. E como nós mesmo cantamos aqui nesta última música, não há mais nada que a Ele não pertença. Tudo pertence ao nosso Deus, tudo é dele, e tudo que você tem e eu tenho é dado por Ele. E este é o conceito de mordomia. Se tudo que você tem é dele, se tudo que você possui foi dado por Ele, e Ele continua sendo o dono de tudo que você é e tem, você e eu somos apenas mordomos. Mordomos que administram as coisas que pertencem a Ele. Não da maneira que queremos, não da forma que desejamos, mas da forma que Ele nos pede em Sua palavra. Nós tivemos uma introdução, depois, na semana passada, nós vimos um pouco sobre mordomia com o nosso tempo, e hoje o tema, pode passar, é sobre família, a mordomia dentro dos lares. A família que nós temos, não fomos nós que conquistamos, mas foi graça e bênção de Deus em nossas vidas. E Ele deseja que eu e você cuidemos de nossas famílias da forma que Ele estabeleceu. Não da forma que eu acho melhor, que nós pensamos que é a melhor forma. A família é um tema tão importante, não só para crentes, que até mesmo os descrentes
concordam conosco que a família é algo maravilhoso e que deve ser cuidado. Semana passada eu trouxe uma referência de um livro clássico, que era o Alice no País das Maravilhas, e hoje vou trazer de um filme, talvez não tão clássico, dependendo do ponto de vista, mas que passa a mensagem que nós vamos aqui meditar. Passando para o próximo slide, nós vamos ver uma frase do filme Velozes e Furiosos, especificamente o número 6. Sabemos que os primeiros são os melhores e depois virou uma loucura, né? Há quem goste ainda da franquia, há quem assista todos, mas se você já assistiu qualquer um desses filmes, você vai ver que uma mensagem é muito frequente. Na voz ali do Vin Diesel, né, do Van Diesel, aquela voz grave no original, ele fala sobre a família. E ele tem uma frase de quando está acontecendo alguns problemas, onde uma das integrantes do grupo já não lembra mais deles e está até contra eles. E ele diz, você não dá as costas para a família. Então, quem falou isso foi o Dominique Toretto. E ele fala isso e ele continua, você não dá as costas para a família, até mesmo quando a família dá as costas para você. Veja, no filme, apesar que depois eles viraram heróis, no começo eles são, na verdade, só bandidos, né? Criminosos. Mas mesmo eles, sendo criminosos, tendo às vezes uma moral deturpada e longe da palavra de Deus, eles também sabem que a família é importante. Um descrente sabe que a família é importante. Alguém que não conhece o Senhor também ama a sua família e também cuida dela. Se nós vemos em um filme como esse, onde há não cristãos, há até pessoas com moralidade duvidosa, falando uma frase dessa, o que dirá de nós? Se os descrentes amam suas famílias, como nós, sendo crentes, vamos tratar as nossas famílias? E a pergunta que nós vamos nos fazer nesta manhã é, será que temos sido bons mordomos em nossas casas? Será que temos dado as costas para a nossa família em relação à boa mordomia que o Senhor exige de nós? Veja bem, muitos descrentes cuidam maravilhosamente bem de suas casas, mas muitas vezes eu e você temos falhado, sendo conhecedores da palavra e crentes no Senhor Jesus. Os pontos que nós vamos ver, passando para o próximo, são esses 3. Basicamente, vai sempre seguir uma lógica durante as pregações, não vai mudar muito do que nós temos visto, tanto na pregação anterior e nessa. Mas o primeiro ponto, então, é que nossa família, ela é de quem? Ela é do Senhor. Depois, nós vamos ver que mordomia na família é espiritualidade. E por último, de uma forma mais prática, rapaz, a água multiplicou aqui embaixo, que eu nem tinha visto. Trouxeram mais 2 copos, eu nem vi. Ó, você viu? Já colocou em prática já. Nossa, eu nem vi ninguém colocando, acho que foi durante a oração. Obrigado quem seja que trouxe mais. E por último, como ser um bom mordomo na família, né? Então, algo mais prático. Vamos para o primeiro ponto, e nós vamos ver então, bem brevemente, que nossa família é do Senhor. Pode passar? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, o verso 27 ao 28. Gênesis 1, 27 ao 28, diz o seguinte: então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem, tenham filhos, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, nós vemos que não foi você, não foi a sociedade, não foi alguém que criou a família, mas Deus criou a instituição que nós chamamos de família. Deus a criou, Deus determinou como ela é, e Deus dá a todos família. Vem do Senhor. Salmo 127, o verso de número 3. Salmo 127, 3. Vamos ver aqui então que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Diz o seguinte: os filhos são o quê, irmãos? Herança de quem? Do Senhor. Quem deu os seus filhos a você? Deus. O Senhor te deu os seus filhos. Eles, a Bíblia diz, que eles são o fruto do ventre, eles são uma recompensa que o Senhor dá. E já que são herança do Senhor, eles pertencem ao Senhor. Isso significa que você tem que cuidar dos seus filhos da forma que o Senhor quer, e não da forma que você acha que é. Provérbios, capítulo 18, o verso 22. Provérbios 18, 22 diz o seguinte: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, e recebe o favor de quem? Do Senhor. A esposa que você tem, o marido que você tem, foi bênção do Senhor na sua vida. Foi presente de Deus. É Ele quem nos dá a família, cada um dos seus integrantes, para amá-los, para cuidar deles e para zelar por eles. Tiago 1,17 vai falar que toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Isso significa que cada coisa boa que temos nesta vida, cada alegria, cada bênção, não vem de qualquer outro lugar, senão daquele que é o doador de todas as bênçãos, que é Deus. Talvez não tenhamos um versículo para cada parente da nossa família na Bíblia, mas saiba, o teu irmão, a tua irmã, o teu primo, a tua tia, todos eles são bênção do Senhor. São oportunidades para amar quem Deus te deu. Então, este é o primeiro ponto. A tua família não é tua, primeiramente, mas ela é de Deus, ela vem do Senhor. E se ela é do Senhor, e se o Senhor é o dono da sua família, você não vai cuidá-la da forma que você acha melhor, mas da forma que a Bíblia te pede. O segundo ponto, avançando, nos mostra que mordomia na família também é espiritualidade. A espiritualidade nós podemos definir por uma vida guiada pelo Espírito de Deus. E nós, quando pensamos nessa palavra, talvez venha várias disciplinas espirituais em nossa mente, como ler a Bíblia, orar, jejuar, e todas estão corretas.
Mas a espiritualidade, ter uma vida guiada pelo Espírito, é viver guiado pelo Espírito em todas as áreas. E cuidar da família também é espiritualidade. Amar o seu marido, amar a sua esposa, amar os seus filhos, os seus pais e até o seu irmão, que muitas vezes pode te tirar a paciência, é parte da espiritualidade. Nós vamos ver isso claramente sendo feito pelo Senhor Jesus. Vamos ver o capítulo 19 de João. João 19, 25 ao 27. Como que será que Jesus tratava a família dele? Como o nosso Senhor, sendo Deus, demonstrava o seu afeto por aqueles que faziam parte ou fizeram do seu lar. Veja, nesta passagem de João 19, temos Jesus sendo crucificado. Temos ele morrendo e agonizando em dor. Mas o que vale ser destacado aqui é que mesmo morrendo, agonizando em dor e crucificado, ele não esquece da sua família. Ele não esquece de quem viveu com ele. E Jesus foi o homem mais espiritual que houve. Nunca errou, nunca pecou e nunca deixou de seguir o Espírito Santo. E diz o seguinte esse verso: junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Até o 27. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, que era João, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo, que era João, a recebeu em sua casa. Jesus, agonizando em dor, morrendo, mas não esqueceu de sua mãe. Provavelmente Maria não tinha renda nenhuma, ou muito pouco. E muito provavelmente era uma viúva, que diferente dos nossos tempos, que hoje em dia temos pensão, temos alguns auxílios do governo, naquela época não existiam essas coisas. E Jesus, morrendo, antes de entregar o seu último fôlego, ele pensa: eu não posso deixar a minha mãe desamparada, eu não posso deixar a minha mãe sem ninguém. Ele não pensa: tá tudo bem, a família não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Ele não pensa: tá tudo bem, família não tem a ver com ser espiritual e louvar o Senhor. Pelo contrário, sabendo que a família faz parte de sua vida espiritual, sabendo que amar a sua mãe glorifica o Senhor, mesmo em seu último dia, cuidou da sua mãe. E ele entrega então a sua mãe aos cuidados do apóstolo João, para que João cuidasse dela, para que João continuasse. É como se ele estivesse dizendo: João, eu não vou estar aqui mais fisicamente com meu corpo acompanhando minha mãe, por favor, cuida dela, não desampara ela. Isso nos mostra que cuidar da família é viver espiritualmente. Amar a família que Deus te deu é viver guiado pelo Espírito. Marcos, capítulo 7, os versos de 10 ao 13, também vai nos mostrar isso. Temos aqui uma passagem onde os fariseus inventaram uma lei que não existia na palavra de Deus, e ao cumprir essa lei, que era dar uma oferta de corbã, eles esqueciam de cuidar dos seus pais. E Jesus olha essa atrocidade e fala: pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe.
e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, é essa oferta que eles inventaram, que nunca existiu na lei, eles falam, isso é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai ou a sua mãe. E o verso 13, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram. Então, Jesus, ele não deixa isso passar em branco e repreende, olha, vocês criaram uma lei e estão esquecendo as coisas mais básicas da verdadeira lei de Deus. Honrar pai e mãe, cuidar de quem Deus te deu para você cuidar. 1 Timóteo, capítulo 5, mais uma vez, vamos passar em muitas passagens, né? Então, 1 Timóteo 5, o verso de número 4, vai nos mostrar isso também. Aqui temos outra situação, onde Timóteo, um jovem pastor, na frente da igreja de Éfeso, recebe uma carta de Paulo com algumas orientações. E Paulo vai orientar, mais uma vez, sobre as viúvas, para que cuidem das viúvas. Só que o que vamos destacar é que havia viúvas que deveriam ser cuidadas pela igreja, pois não tinham ninguém, e haviam viúvas que ainda tinham familiares. Ainda tinham filhos, parentes, pessoas da família delas. E Paulo diz, mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Ele está dizendo, olha Timóteo, se tem viúva precisando de cuidado, mas se essa viúva tem parentes, não manda ninguém mais da igreja lá cuidar dela, fala para esses parentes, esses filhos, esses netos, aprenderem a colocar em prática a religião que falam que tem, cuidando dos seus pais, cuidando dos seus idosos, daqueles que precisam de auxílio financeiro, emocional, espiritual, uma companhia para estar junto. Ele diz, não deixe outra pessoa fazer isso, que a própria família faça, e não esqueça de quem cuidou deles no passado. Isso é tão enfatizado pelo apóstolo, que no verso 8, no mesmo capítulo, se você for ver o verso que nós lemos, olha o que ele diz. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, o que essa pessoa está fazendo? Negando a fé, e ela é pior que um descrente. Cuidar da família faz parte da espiritualidade, pois se nós vivemos uma fé que prega o amor aos inimigos, a quem nos faz mal, bendizer quem nos amaldiçoa, abençoar quem nos prejudica, se nós devemos viver assim, com até quem nos maltrata, como nós vamos virar as costas para a nossa própria família? É tão ilógico, tem tanta falta de sentido, que o apóstolo diz, isso é negar a fé, isso é você ser pior do que alguém que não teme o Senhor, do que alguém que não tem o Espírito Santo no coração. Talvez eu e você estamos lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias, mas não estamos amando quem está dentro dos nossos lares. Não temos vivido espiritualmente, se assim é a nossa vida.
Não temos vivido como bons mordomos nos lares, se é assim que nós estamos caminhando. Podemos ser um bom religioso, frequentando a igreja domingo a domingo, mas chega nos lares, nós não sabemos tratar quem Deus nos deu para cuidar. Então, como ser um bom mordomo na família? O que eu devo fazer para cumprir isso? E ser espiritual não somente em algumas áreas da minha vida, mas em todas, incluindo dentro da minha casa. E neste ponto, eu quero que todos nós possamos nos autoavaliar. Temos feito isso, temos feito aquilo, para que no final, depois de avaliar cada ponto, nós cheguemos à conclusão se estamos sendo bons mordomos ou não, se temos algum ponto a melhorar ou não, e quais são eles. E para colocar em oração, para Deus nos ajudar. Passando o próximo ali, então, eu separei da seguinte forma, para podermos entender como a Bíblia nos pede que sejamos mordomos com as nossas famílias. Temos duas partes, que eu dei o nome de devocional e a outra de relacional. E em cima está escrito, dá para ler bem, né? Espiritualidade familiar integralmente. O que é integralmente? De uma forma completa. Não é só uma parte, ou um terço, ou metade. É viver isso de forma completa. Então, eu separei nessas duas partes, para que nós tenhamos essa ideia de quando nós estamos cumprindo a parte devocional com as nossas famílias, ao mesmo tempo que cumprimos a parte relacional, chegamos numa espiritualidade saudável dentro do lar. Se eu cumprir só o devocional e não cumprir o relacional, não estamos sendo espirituais integralmente dentro dos nossos lares. Não estamos cumprindo a mordomia dentro dos nossos lares integralmente. Se eu cumprir só a relacional e não a devocional, a mesma coisa. Temos estado em falta. E o que seriam essas duas partes? A primeira delas, então, a devocional, é a que mais passa em nossa mente quando pensamos em espiritualidade e cuidar da família para o Senhor. Pode passar para o próximo. Aqui eu coloquei 8 coisas, mas obviamente pode ser acrescentado mais, pode ser pensado em mais coisas, mas para cumprirmos a parte devocional, que é a parte como se fosse algo mais vertical, a sua família e Deus, nós precisamos estar seguindo esses mandamentos da palavra de Deus. Aos maridos, são muitas passagens, nós não vamos ler todas, mas depois, se os irmãos quiserem ler com calma, depois pode ver cada uma delas em casa, eu posso mandar caso alguém queira. Mas aos maridos, ele diz, Deus nos diz, amem as suas esposas. Como amar a sua esposa? De forma sacrificial. Isso significa que você, como marido, tem a responsabilidade de protegê-la, de amá-la e de se sacrificar por ela. Porque em Efésios 5 diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando a sua própria vida. Como marido, para que você seja um bom mordomo dentro da sua casa, se for necessário se sacrificar pela sua esposa, você tem que ser o primeiro a fazer isso. Se for necessário entregar a sua vida para que a sua esposa continue vivendo, esta pessoa é você. Se for precisar servi-la, cuidá-la, zelá-la, fazer isso com alegria. É isso que Deus te pede. Não só isso, mas que você guie a tua esposa na palavra de Deus.
O marido tem a responsabilidade de ser o cabeça da casa, o líder espiritual. Se a tua esposa tem dúvidas na palavra do Senhor, é você que tem que responder primeiramente. É você que tem que orientá-la. Se ela tem dúvidas em como agir para agradar o Senhor no trabalho, no dia a dia, nas suas relações, é você que tem que chegar e falar: vamos ler tal passagem, que diz isso, 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 e nos dá essa orientação. Mas, muitas vezes, falham porque não conhecem da palavra de Deus. Não conhecem aquilo que diz amar. E quando as esposas precisam de um marido que as orientem, não há, pois ele não sabe nem mesmo se orientar. Mas para viver a boa mordomia, é isso que o marido deve fazer. Amar sacrificialmente, eu brinco, né? Se aparecer um urso para ir contra a sua família, é você que tem que ir lá pegar esse urso. Se aparecer 2, 3, 4, é você, porque você tem que se sacrificar pela sua família. Se ela precisar de alguém guiando na palavra, é você. As esposas, nós vamos ver, né, bem rapidamente tudo, porque é bastante coisa. Mas a Bíblia diz para que sejam submissas, não aos homens no geral, mas ao seu marido. Isto é reconhecer que ele é o líder espiritual da sua casa. É ele que deve tomar as decisões mais sábias, em conjunto com você, mas que ele tem que ter essa atitude de liderar, de orientar, de conduzir debaixo da palavra. E para isso, você precisa respeitar o seu marido. Não tratá-lo com indiferença, não tratá-lo com desdém, mas respeitá-lo e deixar ele ser quem ele tem que ser dentro da sua casa. Desta forma, as esposas são bons mordomos. Não sei se existe um feminino, mordomas, da casa que Deus te deu. Aos pais em conjunto, o que os pais têm que fazer em relação aos filhos de uma forma devocional? Ensinar a palavra. Olha só, esse nós vamos ler, Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Diz o seguinte: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então olha só, a Bíblia te orienta a falar com seus filhos da palavra, sentado, andando pelo caminho, quando deitar, ao levantar. Isso significa que a todo momento, todo dia, a todo instante, você tem que orientar o seu filho, não a ser quem ele quer, ou quem ele está sonhando, ou a conquistar as coisas, mas a como ser um homem e mulher de Deus. E mais uma vez, como os pais vão fazer isso em conjunto? Se os pais muitas vezes não têm nem o próprio conhecimento da palavra para fazer isso. Então é responsabilidade dos pais aprender a palavra tanto para si, quanto para amar os seus filhos, para orientá-los, para instruí-los e cuidar de cada um deles, pois eles são herança do Senhor.
A Bíblia também diz: não irritem seus filhos. Efésios 6:4. E ali realmente é o versículo. Há pais que vão orientar os seus filhos, mas só sabem gritar, só sabem discutir, só sabem colocar os filhos para baixo. E olha, você como pai e mãe do seu filho, você tem o poder de desanimar o seu filho no mais íntimo do ser dele, de colocar ele lá para baixo. Mas a Bíblia diz que nem uns com os outros nós devemos fazer isso, que dirá com os nossos filhos? A verdade tem que ser dita ao seu filho, a repreensão tem que acontecer, mas com amor, com paciência, com humildade, com mansidão. Mas há pais e mães que às vezes os filhos nem chegaram a fazer nada, mas já estão gritando com ele. Às vezes o filho está obedecendo em tudo, errou em algo, já colocou ele lá para baixo. Mas é assim que nós vamos cuidar da herança que Deus nos deu? E mesmo que ele tenha errado, faça isso com amor, mansidão, paciência. E aos filhos é necessário que obedeça aos pais e honre eles. Até quando? Honrar para sempre, né? Honrar é uma coisa que é exigida até o último dia. Obedecer enquanto você estiver ali na casa dele, enquanto você não tenha formado a sua própria família. Não que depois você não vá mais ouvir os seus pais, mas que enquanto estiver ali, aquilo que seu pai e a sua mãe falar, você tem que seguir, você tem que obedecer, com alegria no Senhor. É assim que você, como filho e filha, é um bom mordomo dentro da sua casa. Depois, orem uns pelos outros, 1 Tessalonicenses 5:25. Há famílias que não têm este costume de orar uns pelos outros, oram apenas quando as coisas estão ruins, quando o filho está doente, quando o pai está doente, quando a mãe está doente. Mas no momento em que está tudo bem, não lembram dos pais, dos filhos, dos irmãos, lembram de várias coisas em oração, isso quando oram. Para que uma família seja saudável e seja sendo um bom mordomo dentro dos seus lares, a oração constante uns pelos outros deve existir. Leve, ponto 7, tua família para a igreja. Incentive a estar aqui nos cultos com os outros irmãos. Demonstre a importância disso. Principalmente os maridos. Há maridos que só vão se a esposa levar, mas é você que é o líder espiritual. Era você que devia falar domingo de manhã, vamos para a igreja, porque nós vamos louvar o Senhor juntos. Mas há maridos que ficam em casa e que se a esposa não empurrar, não vem. Por último, culto doméstico. Ali diz em Josué 24:15 que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas famílias têm costume de fazer cultos domésticos em suas casas? De pegar a Bíblia e orar uns pelos outros e meditar numa passagem. Tudo isso é uma parte daquilo que nós devemos fazer para sermos bons mordomos em nossas casas. Talvez poderíamos acrescentar ainda mais, talvez você tenha pensado em outras coisas. Mas tudo isso, Deus, quando vier nos cobrar, vai perguntar, você cuidou da família que eu te dei assim? Você orientou a sua esposa? Você orientou os seus filhos? Você respeitou o seu marido? Você cuidou dos seus filhos com amor, paciência e mansidão, instruindo de forma firme na verdade, mas com amor.
Veja, amor, paciência e mansidão não significa falta de firmeza. Você orou pela sua família? Quanto tempo você ora uns pelos outros? Você incentivou a sua família a estar na igreja? A estar em comunhão uns com os outros? Tudo isso Deus exigirá de cada um de nós, tanto pais, mães, filhos, filhas, maridos, irmãos, todos os familiares. Mas há um outro lado, que também tão importante quanto, que também esquecemos. Vimos que temos o devocional e qual que era a outra parte? O relacional. Passando para o próximo, olha lá. Nós vamos ver nessas passagens, como João 2,2, que Jesus, sendo Deus, Ele não ficava com a Bíblia aberta 24 horas ou orando 24 horas. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, mas o que eu estou querendo dizer é que Ele vivia integralmente a sua espiritualidade. Ou seja, passar tempo com os outros também é glorificar a Deus. Talvez no momento que você está lendo a Bíblia, você está glorificando a Deus, mas no momento que você está passando tempo com quem você ama, cuidando, vivendo momentos juntos, também é glorificar a Deus. Jesus, em João 2,2, estava num casamento, celebrando a alegria do matrimônio. E não foi o primeiro casamento que ele foi, com certeza, mas é o que nós temos registrado. Imagina Jesus, não, eu não posso ir num casamento, porque eu não posso me alegrar com as outras pessoas, eu preciso ficar num quarto trancado, como um monge. Não, ele não fazia isso, pois ele entendia que estar em momentos alegres com as pessoas que ele se importava, também glorificava o Senhor. Marcos 2,15 vai nos mostrar que ele está sentado na mesa com pecadores, comendo, jantando, conversando, passando um tempo falando de Deus, mas também, quem sabe, compartilhando um pouco do dia, os outros falando com ele, passando um tempo juntos. Jesus não via isso como perda de tempo. Jesus fazia isso. Marcos 6:30, 32, passagem que nós vimos na semana passada também, mostra que antes de vir a multidão e ele nem conseguir descansar, né, para quem lembra, ele ia descansar com seus discípulos, descansar, passar um tempo ali com eles, descansando, ficando um pouco mais tranquilo, também é glorificar o Senhor. Isso significa, então, que passar tempo com quem você ama, conversando, comendo uma boa comida ali, juntos, brincando, rindo, se divertindo, se alegrando, estando feliz com quem está feliz, se alegrando com os que se alegram, também glorifica o Senhor. Passar tempo com as pessoas também é amar o próximo, e dentro da família isso não é diferente. Para isso, então, para você ser um bom mordomo, olha ali, saia com a sua esposa e demonstre carinho. Cada casal é um casal, não sei se você tem o costume de sair, mas se sua esposa gosta de algo, faça isso, e você será um bom mordomo da sua casa. Se relacione em amor, trate com carinho, com respeito, passe um tempo conversando, dialogando, brincando, rindo. Você acha que isso não glorifica a Deus também? Ou, família, nós vamos ler a Bíblia 24 horas, e estar na igreja 24 horas, orar 24 horas, rir é proibido, brincar é proibido, pois somos espirituais. É isso? Não é isso que a Bíblia nos mostra. E não foi isso nem que Jesus viveu. É importante ler a Bíblia, orar, mas também é importante, viver junto, compartilhar momento. Olha o ponto 2, dedique tempo ao seu marido e o respeite. Quanto tempo você tem dedicado ao seu marido? A conversar, a ouvi-lo também, a amá-lo, a fazer algo também que ele goste. Eu não sei o que seu marido gosta, você sabe. Mas faça isso durante a semana. E o marido com a esposa. Passe momentos juntos, só os dois, conversando, se alegrando, brincando. Depois, elogiem-se e nunca
reclame um do outro para os de fora. A Bíblia incentiva que a nossa palavra, Efésios 4:29, não deve sair nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que transmite graça, né? Só que parece que quando a gente chega em casa, não tem graça nenhuma na fala. Só tem ira, impaciência, mas elogia a sua esposa, o teu filho, o teu marido, incentiva eles, fala, ó, nossa, filho, hoje você leu a Bíblia, o pai ficou feliz. Nossa, esposa, você me ensinou isso hoje, e eu aprendi com você, ou o marido, eu aprendi com você também. Não reclamem, a maledicência é um pecado, e pior ainda dentro da família. Maridos que a esposa faz algo, chega naquele seu melhor amigo e fala, você não sabe o que minha esposa fez, mas meu amigo, honre a tua esposa. Esposa, não fale mal dos seus maridos também para os outros. Conversem entre si, se resolvam entre si, não pratiquem maledicência com os da própria casa. Brinque com seus filhos. Se viver espiritualidade é viver momentos alegres e compartilhar momentos juntos, pegar uma bola de futebol e ir no campo com seu filho é uma atitude espiritual. É uma atitude de amor e que glorifica o Senhor. Mas quantas vezes nós não estamos fazendo isso com os nossos filhos? Sentar para assistir alguma coisa com seu filho, brincar, conversar, seja o que for que seu filho goste de fazer, passar um tempo. Há homens e mulheres que vivem uma vida religiosa perfeita, mas os filhos sentem falta deles em casa. E os filhos sentem falta de brincar, de se divertir, de fazer algo. Então, sim, pegar uma bola de futebol e ir com seu filho ali na Lagoa do João Aranha, no Zeca, é glorificar o Senhor. Pois você está passando um tempo com a família que Deus te deu, e amando e cuidando. Não ignore os seus pais, filhos que muitas vezes não querem mais ficar com os pais. Quanto tempo você vai ter mais o seu pai na sua vida? Você não sabe. Aproveite, passa rápido. Eu já perdi o meu pai, muitos aqui já perderam os pais e as mães, e a gente sabe que se a gente pudesse tê-los de novo, para fazer mais e fazer diferente, nós teríamos feito. Então não ignore os seus pais, jovens e adolescentes, eles não estão ficando caretas, não, é você que está ficando careta, porque você que está ficando chato. Aproveite, ame seus pais, passe tempo com seus pais, cuide dos seus pais na velhice, muitos aqui estão fazendo isso, e a Bíblia diz que isso é algo aceitável, que agrada o Senhor, que é a passagem de 1 Timóteo 5:4, cuide deles, fazendo isso, Deus vê e Deus é glorificado. Então, irmãos, estamos caminhando para o fim, passando para o próximo, é muita coisa, né? Dá vontade de ficar falando um ponto por ponto, várias coisas, né? E o relacional, talvez vocês tenham pensado em outras coisas, né? Eu coloquei exemplos, talvez sair com a esposa não é o que vocês gostam de fazer, talvez vocês gostem de ficar em casa, mas aí cada um sabe, né, como que aplicar da melhor forma. Mas então a pergunta é, estou sendo um bom mordomo só cumprindo a parte devocional e não a relacional? Estou? Não. Estou sendo um bom mordomo, cumprindo tudo isso aqui, viajando com a família, aproveitando momentos, mas sobre a palavra e orar e fazer cultos a Deus, não estou cumprindo. Estou sendo um bom mordomo? Para ser um bom mordomo na família, cumpra a parte relacional e cumpra a parte devocional. Seja um bom mordomo integralmente, por completo, para que Deus seja glorificado. Então, o Natal está chegando em breve, né? Daqui 2 meses e pouco, e talvez as famílias deem vários presentes uns para os outros, se esse é o seu costume. Mas o melhor presente que você pode dar para a sua família, sabe qual é? É ser um marido bíblico, de Deus, de oração e que ama e passa tempo com sua família. Esse é o melhor presente que você pode dar para a sua família. É ser uma esposa que respeita, que cuida, que zela e passa tempo com os filhos e passa tempo com o marido, em alegria, em amor. Este é o melhor presente.
É ser filhos que obedecem os pais, que honram eles, que cuidam deles quando eles precisam, pois eles cuidaram de você. A famosa frase, né? Eu que limpei, né? O seu bumbum lá, né? Lá atrás. É a famosa frase dos pais, né? Então, o melhor presente que você pode dar é ser um homem, uma mulher bíblico, espiritual, que cumpre a parte de orar, de ler a Bíblia, de incentivar sua família a estar com Deus, mas também se relaciona de uma forma amorosa, é tanto vertical quanto horizontal, que passa tempo, que ri, que se diverte, que glorifica a Deus, cumprindo a espiritualidade de forma completa. Este é o maior e melhor presente que você pode dar para a sua família. Pode passar? Então, é assim que nós vamos viver integralmente, tendo tanto essa quanto a outra. Pode passar mais um? Ser um bom mordomo no lar significa viver a espiritualidade familiar integralmente, sempre buscando a palavra e orando juntos, mas também criando memórias, rindo, brincando e vivendo em alegria no lar. Mais um? Alguém que lê a Bíblia, mas não ama sua esposa e não brinca com seus filhos, não tem sido espiritual, mas tem sido um bom religioso. Alguém que ama sua esposa e brinca com seus filhos, mas não guia sua família na palavra e comunhão com Deus, também não tem sido espiritual. É viver as duas coisas. Mais um? A tua família, então, irmãos, para chegarmos no fim, ela é do Senhor. E Ele quer que você seja um bom mordomo dentro da sua casa, cumprindo tudo isso que Ele te pede. Qual ponto você tem mais falhado? Qual das duas áreas, a devocional? E na devocional, o que tem te faltado? Você estuda a Bíblia por amor à sua família? Você ora por eles? Qual ponto na parte relacional tem te faltado? Você tem passado tempo com eles, feito algo que eles gostam, se divertindo, brincando, conversando? Você tem vivido isso integralmente? Ou é apenas uma parte só que te importa? Se Deus nos cobrasse hoje, irmãos, como temos cuidado da família que Ele nos deu, o que Ele falaria para nós? Ame sua família, cumprindo o que Deus pede, e seja um homem, mulher, não apenas religioso, mas espiritual. Deus te deu um presente, Deus te deu uma bênção, uma herança, uma recompensa, e Ele quer que você cuide dela da forma que Ele deseja. E isso é motivo de alegria, irmãos, porque nós não merecíamos nada, Ele nos deu tudo e ainda nos deu uma família, pessoas para amar, para conviver, para não estarmos sozinhos. Não perca a oportunidade de hoje amar a sua esposa, amar o seu marido, os seus filhos, os seus pais, e que durante a semana a gente possa cumprir isso de uma melhor forma para a glória de Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos a Tua ajuda, para que possamos ser homens, mulheres espirituais, que amam as suas famílias, tanto na parte de guiar na palavra, de orar um pelo outro, de estar em comunhão com o Senhor juntos, se afastando do pecado, mas na parte de passar momentos juntos, de brincar juntos, se alegrar e desfrutar dessa comunhão, pois isso também glorifica o Senhor. Que o Senhor nos abençoe a viver essa espiritualidade de forma integral no nosso lar, ó Deus. Nos ajude a estar mais centrado na Bíblia e a ter o amor que vem do Senhor presente em nossos lares. Esta é a bênção que eu peço a todas as famílias que estão aqui, a todos os lares. Mais amor, compreensão e mais palavra e oração dentro de nossas casas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Estamos então divididos em classes, irmãos.